A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem, na paz de Deus, acalma o teu coração. Não existe gigante ou gigantes que Deus não consiga derrubar. Então, dentro de todos os gigantes que a gente vem enfrentar na nossa história, Deus dá estratégia para a gente vencer a guerra. Então, não limite a sua história e não desista diante daquilo que você está avistando. Deus deu uma palavra para a gente hoje no livro de Números, capítulo 13. Eu vou pular alguns versículos, para a gente ter entendimento da palavra, para que eu possa entrar no contexto. Aqui no capítulo 13, no versículo 2, a palavra fala o seguinte. Aqui é uma ordem. No versículo 1 fala assim, e Yahvé ordenou a Moisés. Então, é a ordem que Deus tinha dado para Moisés. No versículo 2, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Existiam 12 tribos naquela época, então estavam sendo mandados 12 homens, um homem de cada tribo. Então, dentro das tribos de Deus, das tribos de Israel, existiam 12. Como a ordem de Deus era mandar um de cada tribo, estavam indo 12 homens espiar a terra de Canaã. Depois, lá no versículo 25, a palavra fala o seguinte, ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Quer dizer, esses 12 homens ficaram 40 dias espionando a terra de Canaã, ver o que tinha lá dentro, como que funcionava, o que a terra produzia, o que tinha ali dentro. Então, eles ficaram 40 dias nessa espionagem. Depois eles chegam e passam o relatório de tudo que eles haviam avistado naquela terra. Então eles viram os descendentes de Enaque, que eram aqueles gigantes, né, os Enaquins, os amalequitas, que viviam em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitavam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Aí depois, Caleb reúne todo esse povo e ele fala, olha, então vamos invadir a terra, vamos, né, entrar lá. Quer dizer, só tinha povo bonitinho ali dentro, né? Só o povo bonzinho, né, que morava lá dentro. Só os terríveis estavam ali dentro. Então eles já ficaram assustados com o que eles viram lá. Aí eles voltam e eles vão contra a posição de Caleb, porque Caleb, como Deus tinha feito a promessa que a terra de Canaã era do povo de Deus, era do povo de Israel, ele falou, não, então agora vamos entrar e vamos dominar tudo. Só que os 12 que foram lá, eles chegam e falam, olha, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado, que era a terra que Deus tinha prometido, que era a terra de Canaã. Começaram a difamar a terra. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes dos descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Porque existiam gigantes. Esses gigantes, irmãos, que eram descendentes de Enaque, eles se chamavam Enaquins. Eram guerreiros assim fortíssimos, violentos, que era desse antigo povo guerreiro. Então, esse povo mais antigo tinha essa geração gigante, que eram homens imensos, muito fortes. Eram assim, guerreiros, sabe, que não tinha nem como descrever. Era algo surreal. E eles habitavam nessa região montanhosa, perto do Mediterrâneo. Então, eles desciam da montanha e eles vinham. E era assustador, porque eles eram grandes demais. Então, tem relatos de que eles tinham 3 metros de altura. Alguns falam que eles tinham 4 metros de altura. Você vê um homem hoje com 2 metros de altura, já é assustador. Dependendo da estatura da pessoa, né, que é muito alta. Que, né, às vezes até treina, ficam maiores ainda, né? Imagina com 3 metros, 4 metros de altura. Então, eles tinham medo desses enaquins que andavam naquela região. E eles iam ser destroçados aos olhos deles se eles batessem de frente com aquele tipo de guerreiros que existiam naquela época. Então, eram guerreiros aí antigos, né? Desse povo antigo, medieval, que eles ficavam assustados. Mas, quando Deus faz uma promessa para mim, faz uma promessa para você, pode ter o gigante que for, que nós temos que confiar nas estratégias de Deus. Deus é tão estratégico que Deus coloca no coração deles espiarem a terra antes de entrar lá.
Eles poderiam ter avistado a terra, ter falado, não, Deus prometeu, a terra é nossa, vamos entrar. Entrar sem saber no território que você não conhece, isso é loucura. Então, cabe a gente que tem um pouco de inteligência e de sabedoria que Deus nos dá, Ele nos capacita, buscar em Deus o direcionamento para que você possa ter uma estrutura para entrar num determinado lugar. Então, você precisa ter um reconhecimento daquilo ali que você está vendo. Você não pode chegar num determinado lugar sem saber como que aquilo funciona. Você está indo num território onde tem inimigos. Então, tem pessoas ali que vão te matar, não vão te reconhecer, não vão respeitar que você é um servo, uma serva de Deus. Eles não querem saber de nada, não querem ver o seu caráter, eles não estão preocupados com isso, eles querem te destruir. E tem hora que a gente está numa situação muito parecida com a situação deles, porque você precisa entrar num determinado lugar. Existe uma terra de Canaã que é sua. E para você conseguir entrar nessa terra de Canaã, você tem que se livrar desses gigantes, porque isso daí é uma empatação de entrada. Estão empatando você de entrar num determinado lugar. Estão impedindo o seu seguimento. Então, diante da estrada que você tem que continuar seguindo, da exploração que você tem que fazer, da paz que você tem que ter para viver num determinado lugar, existem algumas situações, alguns gigantes que estão ali dentro, tem uns enaquins ali dentro que está te criando inúmeros problemas e te travando. E qual que é a primeira reação que causa, muitas vezes, em muitas pessoas? O medo. Então, dentro desses 12 espias aqui, houve um medo muito grande, um terror muito grande. Porque eles ficaram com medo do que eles viram lá. Perceberam que a terra manava leite e mel? Perceberam que a terra tinha muita coisa boa para oferecer? Tinha, tanto que os inimigos estavam lá usufruindo daquilo, e aquilo ali era do povo de Deus. Deus já tinha prometido essa terra de Canaã e ela pertenceu a Abraão há muitos anos atrás. Então, o povo dominou aquilo ali, estava usufruindo de algo que Deus criou para o povo dele e não saía do lugar. Deus falou, não, agora é hora do meu povo entrar, agora é hora do meu povo guerrear. E o povo se sentia muitas vezes fraco diante das afrontas que tinham, dos demônios que estavam naquele lugar, porque eram pessoas usadas pelo diabo que estavam ali. Eram pessoas que não, sabe, não tinham um coração bom, não era maleável. O povo de Deus não tinha como conviver com aquilo ali de uma forma muito saudável. Né? As muralhas de Jericó, que estava ali dentro da terra de Canaã, tinha que ser destruída. Aquilo ali foi um outro processo de guerra. Então Deus teve que mandar espias lá, Josué teve que mandar para poder estudar como que era o ambiente, para a gente poder, né, ter uma noção do território do inimigo. Você tem que dar uma estudada como que é antes. Você não pode atacar o inimigo de qualquer jeito. E Josué fez isso. Ele mandou 2 espias, descobriram que tinha os espias lá dentro, começaram a sofrer perseguição. Deus usa uma prostituta naquela época para esconder o povo dele que estava lá dentro, para que eles pudessem sair dali com vida, contar para os outros o que tinha lá dentro, como que era, para poder haver a invasão depois. Aí tem toda aquela história do muro de Jericó, que eu não vou entrar nisso, que senão eu vou fugir do contexto que Deus mandou. Então, diante dessa terra de Canaã, diante desses enaquins que você está vendo, acalma o teu coração, porque Deus ele prepara estratégias para nos dar a grande vitória. Ele vai criando situações para que a gente venha sair dessa situação que muitas vezes nos colocam. E nós ficamos atados, sem conseguir sair de uma determinada situação, de determinados problemas que causaram na nossa história. A gente não consegue avançar para novas conquistas com Deus, porque nós estamos vivendo uma situação complicada, uma situação onde você fica praticamente dentro de um cativeiro. Você fica acuado diante de algumas situações, porque aos seus olhos, aquilo que você está vendo é gigante, é maior do que você, tem mais poder do que você. Então, o que nós não podemos fazer, primeiro, abrir mão da promessa, porque quando Josué se une com Caleb, eles falam, não, se Deus prometeu, ele vai dar estratégia para a gente conquistar. A terra é nossa, é uma promessa que nós estamos caminhando há muito tempo no deserto para receber aquilo. Então, se Deus deu para o povo de Israel, é nosso. Nós não vamos desistir agora. Tanto que Deus chega em determinada altura da história e ele fala para Josué, vá que eu estou contigo, tenha coragem. Para que ele não viesse desistir do que estava por vir. E para que a gente consiga vitória nas nossas vidas, irmão, nós temos que enfrentar gigantes. Se você se curvar diante do gigante, você não vence a guerra. Davi, quando foi colocado na frente daquele gigante, ele não desistiu. Ele tinha uma funda, acho que 5 pedrinhas, que eu sempre confundo se era 3, se era 5.
Então ele tinha as pedrinhas e diante daquelas pedrinhas ali, Deus já tinha toda uma estratégia para ele conseguir vencer e ganhar aquele gigante. Tanto que eu falo da importância para os irmãos, né, do lobo frontal que é aqui na frente, que o pessoal às vezes fala, nossa, ela fala tanto disso, porque a Bíblia mostra isso pra gente. O gigante morre como? Com uma pedrinha que foi lançada aqui, nesse ponto aqui. Na hora que Davi lança a pedra, Deus direciona, ele olha para o sol, ofusca a vista dele, ele não vê a pedra, porque ele poderia esquivar a cabeça a qualquer momento, ele não consegue visualizar. E com a luz do sol, ofusca a vista e Deus faz a pedra bater justamente aqui e a pessoa morre na hora. Ali o gigante caiu. Davi, eu não sei que força que ele arrumou para levantar aquela espada, porque a espada pesa demais, uma espada verdadeira, uma espada real, ela tem um peso assim absurdo. E ele conseguiu com aqueles bracinhos franzinos dele levantar aquela espada. Você vê que é Deus que dá força pra gente. E ele arranca a cabeça daquele demônio para nunca mais se levantar contra o povo de Deus. Então tem hora que acontece isso na minha vida e na sua vida, que nós precisamos enfrentar os gigantes. Se você quer vencer a batalha, você tem que enfrentar esses gigantes. Você tem que ir para cima, você tem que buscar entender como que é o território do inimigo, o que está acontecendo lá, e Deus vai dando estratégia para que a gente venha avançar diante da história, para que a gente venha ter vitória. Então não é fácil você investigar o território de alguém. Não é fácil, muitas vezes, você descobrir aquilo que está oculto. Mas com a força que Deus nos dá, com aquilo que Deus prepara para a gente, a capacidade que Ele nos dá, Ele vai fazendo com que a gente tenha vitória. Só que Deus manda você preparar o seu coração, porque Ele vai levantar espias para te ajudar nesse momento. Porque tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que para você sair da situação que você está, você tem que enfrentar esse gigante. E você não está tendo força para enfrentar isso sozinho nem sozinha. Para que você consiga se livrar desse gigante, se livrar dessa perseguição, dessa opressão, para que esse gigante saia da sua história, Deus precisa chegar, te trazer toda uma estratégia, trazer para sua vida alguns espias, para descobrir como que esses enaquins trabalham, como que eles estão agindo, o que que eles estão fazendo, com quem que eles conversam, para que você venha obter uma grande vitória lá na frente. Aí você vai ter condições de colocar esse gigante no chão. Aí você vai ter plena condição de se livrar dessa situação. Porque a tendência disso é só piorar. E se Deus não chegar com uma intervenção agora, daqui a pouco você vai ser vencido pelo gigante. E você não vai conseguir avançar com Deus. A situação só vai complicar. Já viu aquelas situações tóxicas que nem um lado e nem o outro consegue resolver e um fica preso ao outro e fica naquela picuinha, vira uma guerra interna aquilo ali, e daqui a pouco um tá atirando no outro, um tá querendo matar o outro? Então, o que Deus está querendo fazer agora é te dar livramento desse tipo de situação. O que Deus está querendo fazer agora é te dar um grande livramento diante dessa situação que você tem vivido, que você não tem conseguido sair sozinho nem sozinha. Por mais que o gigante se ache inteligente, que eu sempre falo uma coisa, irmãos, quem vai para a maldade nunca é inteligente. Ele pode ser astuto. A gente colocar uma pessoa ruim como uma pessoa inteligente, ela não é inteligente, ela é burra mesmo. Porque se ela fosse inteligente, ela não agiria pelo mal. Porque tudo que ela planta, ela vai colher. E o final de uma pessoa ruim não é um final bom. Então isso denota o quê? Burrice. Então uma pessoa que é ruim, uma pessoa que é má, uma pessoa que é perversa, uma pessoa que arquiteta o tempo inteiro, uma pessoa que faz maldade para o outro, uma pessoa que vai fazer as amarrações, né, que hoje agora virou moda mais do que nunca, e quer amarrar e quer amarrar. Então, tudo que ela faz, uma hora ela vai ter que colher. Então, a gente chamar uma pessoa que, a pessoa é má, a pessoa é perversa, mas a pessoa é inteligente, não, ela é burra mesmo. Só falta ter uma placa assim de burra no pescoço. Sou burra. Porque ela vai colher toda a maldade que ela está fazendo lá na frente. Bandidos não têm vida longa. Quando tem, são vidas infernais. Essas pessoas morrem cedo. Já morreu espiritualmente faz tempo. O espírito ali está na escuridão. E ela só vai agindo com maldade daqui para frente e vai ter que colher tudo que está plantando. Então não são pessoas inteligentes. São pessoas burras.
gananciosas, invejosas. Ah, está sendo usada pelo mal, mas porque deu legalidade. Se não tivesse dado legalidade, o demônio não usaria desse jeito. Ah, mas tem problema lá atrás, que sofreu lá atrás. Eu tive inúmeros problemas, irmãos. Nem por isso eu saí apontando arma na cara dos outros. Já judiaram muito de mim, nem por isso eu saí batendo em todo mundo. Então a gente também não pode, sabe, radicalizar e acharmos, por exemplo, que porque sofreu lá atrás, agora justifica matar, justifica violentar, justifica roubar, justifica adulterar, justifica fazer isso, mentir. Não justifica. Porque aquilo que nós não queremos que façam conosco, nós não devemos fazer com os outros. Então, quando você pega um coração inflamado desse, a pessoa teve oportunidade, porque Deus dá oportunidade, a vida ela nos proporciona a oportunidade de sermos a cada dia melhores. Então, se dentro das oportunidades Deus está dando ali para a pessoa ser honesta, para a pessoa fazer o que é certo, parar de cobiçar o que é do outro, parar de entrar em vidas que não foram projetadas para ela, parar de azucrinar a vida de alguém, de fazer maldade para alguém, por que ela não aproveita essas oportunidades que Deus está dando? O que acontece com ela que ela não aproveita isso? O coração é ruim. Ah, mas não tem coração de pedra que Deus não quebra. Não tem mesmo. Deus quebra as pernas, Deus coloca em cima de uma maca, Deus deixa numa cadeira de rodas, Deus faz o que for necessário para essa pessoa acordar para a vida. E às vezes nem assim a pessoa acorda. É ruim. É muito usado pelo diabo, é muito complicado. Mas Deus manda falar para você que diante do gigante que você está enfrentando, que não pode mais continuar fazendo parte do seu cenário, tem que tirar esses enaquins da sua vida. É ele que vai chegar agora com estratégia para que você se livre desse gigante. Então Deus vai levantar agora espias para te ajudar nesse processo, porque você precisa sair da situação que você está, mas você precisa de provas com relação a essa pessoa. Então você precisa provar a situação que você está vivendo, você precisa provar que a pessoa é desequilibrada, você precisa provar que a pessoa está traindo, que a pessoa está fazendo coisa errada, só que você não consegue pegar por quê? Dentro da sua inocência, dentro das legalidades que você deu, a pessoa, sendo uma boa narcisista como ela tem toda uma estratégia para escravizar você. Então, dentro desse processo de escravidão, o que ela fez? Ela te dominou emocionalmente. Então, é uma pessoa que fez você mendigar a atenção dela, o amor dela, que ela mexe com o seu emocional. Então, como que ela vai agir nesse sentido? Ela começa a te acusar de um monte de coisa que você não fez e você começa a pedir desculpas e pedir perdão de várias situações que você não fez, assumindo culpas que não são suas, porque você quer amenizar a situação, você não quer que a pessoa fique te acusando, então ela vai te sugando emocionalmente nesse sentido. Como que você começa a minar a cabeça de um narcisista? Não fazendo o jogo dela mais. Então ela está usando o seu emocional, ela está fazendo você mendigar atenção, ela está se colocando como mais importante do que você. Olha, a minha profissão é melhor do que a sua. E aí você se rebaixa ao nível dela. Você começa a acreditar que a sua profissão é inferior à dela. Aí ela começa a falar, não, mas eu tenho sobrenome, você não tem. Aí você começa a se rebaixar ao nível dela. Não, realmente ela tem sobrenome, alguém lá atrás foi importante, alguém lá atrás teve um cargo público, alguém lá atrás fez tal coisa. Tem renome. Aí você se rebaixa ao nível dela. Ela vem e começa a falar uma outra situação e começa a colocar você para baixo. E você vai lá e se rebaixa. Irmãos, não existe isso. Não existe isso. Você não pode se rebaixar a outra. Ah, mas tem um sobrenome. O avô foi não sei o quê, o pai foi não sei o que lá, a mãe era não sei o que lá. Problema deles, que se exploda. Você vai agora diminuir você como ser humano porque a sua família não tem ninguém que aconteceu algo que fez lá atrás? Você já procurou, sabe, investigar o histórico dessa família que conseguiu algo lá atrás? Como que entrou na vida pública? O que fez com o dinheiro público? O que essa pessoa, sabe, conseguiu ganhar ao longo da vida de uma forma honesta? Será que teve honestidade naquilo ali? Aí você começa a se rebaixar, como se a pessoa tivesse superior a você, num nível que não tem como você ter comparação. É melhor você ter uma vida ou um sobrenome simples, que não tem nada, ai, não tem ninguém na minha família com nada para poder falar, não tem uma ascensão, não tem nada, mas é melhor você viver de uma forma honesta
entendeu? Do que você querer se igualar a um sobrenome que a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Eu já passei por situações assim, a família toda tem patente, a família toda não sei o quê, tudo podre. Quando eu comecei a enxergar algumas coisas, Deus começou a me mostrar, só gente corrupta no negócio. Eu falei, eu vou rebaixar o sobrenome do meu pai. Meu pai era simples, era humilde. Eu vou pegar o sobrenome do meu pai, descendência lituana, sabe? Que tudo bem, não tem ascensão nenhuma, não tem. É um sobrenome simples, mas é o sobrenome do meu pai. Porque alguém fala que tem patente que tá aqui, e é um bando de gente corrupta, e eu vi meu pai se matando de trabalhar a vida toda. Meu pai nunca precisou roubar ninguém para poder ter as coisas na vida. Meu pai nunca precisou, sabe, passar a perna em ninguém. Para que que eu vou pegar sabe, o nível da minha família e diminuir porque o outro falou que tem patente? Como que conseguiram essas patentes? Então nós temos que atentar para a vida, irmãos, temos que aprender a viver. Não é tudo que fala que chega no nosso ouvido ou tudo que impõe para a gente que a gente tem que aceitar como verdade. E nós não podemos nos sentirmos assim diminuídos diante de alguém que fala que tem um sobrenome, que tem uma patente, que tem isso, que tem aquilo. Eu já vi gente assim ter muito dinheiro na vida e ficar sem nada. Eu já tive gente na minha família que eram empresários, que tinham muito e que depois ficaram sem nada, vivendo de favor, porque perdeu tudo que tinha. Então nós temos que nos atentar, sabe, a Deus, entender que nós não podemos vender a nossa dignidade, nós não podemos rebaixarmos para ninguém. Nós temos que ter atento às coisas e não deixar um narcisista chegar na nossa história e contar a vitória. Observa você que tem um relacionamento com o narcisista, as redes sociais desse narcisista e a sua rede social. Olha o que essa pessoa fez com o seu psicológico. Você dá algo e você nunca recebe no mesmo nível. Você pode observar que na conta dessa pessoa tem pouquíssimas fotos sua com ela ou não tem nenhuma. E na sua rede social você tem um monte de foto com essa pessoa. Porque a pessoa trabalhou em você de um jeito, o seu psicológico, o seu emocional, que fez com que você acreditasse que você tinha que fazer mais do que ela. Relacionamento é recíproco, tem foto sua com a pessoa, lá no relacionamento lá com a pessoa também tem que ter foto sua com ela. O narcisista ele não coloca, ele te esconde, ele vai te camuflando, é uma foto aqui e outra ali. Porque ele não consegue ter um relacionamento com uma pessoa só. O narcisista, ele tem necessidade de ter vários contatos, vários relacionamentos. São as válvulas de escape que ele precisa ter. São os steps. Se esse daqui não der certo, uma hora que não der, eu tenho essa porta para entrar, eu tenho aquela porta, eu tenho aquela outra. Ele brinca com o sentimento de todo mundo. Ele fala tudo que você quer ouvir. Ele entra na sua história como se fosse a pessoa, sabe, que encaixasse na sua vida assim de uma forma bem profunda. E na hora que ele conquista o seu emocional, ele começa a se fazer de vítima. Ele nunca está errado. É o vítima da casa, é o vítima do trabalho, é a vítima da sociedade, do ciclo de amizade. A família, todo mundo judiou dele, judiou dela. Então, vai se fazendo de vítima e você vai comprando a história. E a pessoa vai te envolvendo. Ela vai te escravizando emocionalmente. E se você não tiver sabedoria, se você não parar de fazer o jogo dessa pessoa, porque ela senta num pedestal, ela senta num trono e ela acha que você tem que servir a ela. Ela acha que você tem que fazer o que ela quer que você faça. E aí você vai se submetendo a tudo que ela quer. E ela sempre se colocando num nível superior a você. Mostrando para você uma realidade que ela não tem. Então chega uma hora que ela quer mostrar que ela tem mais dinheiro do que você. Às vezes no início do relacionamento nem tinha onde cair morto, nem morta. Mas depois consegue uma ascensãozinha, daquele jeito bem peculiar, né? Que só eles sabem fazer. Na maracutaia, nos arrumadinhos, nas trocas de favores. Ela consegue entrar num determinado lugar. Aí ela começa a ganhar um dinheiro, o nariz sobe. São pessoas orgulhosas, que não sabem ter nada na vida. Quando tem, vira pavão. Aí começa a te humilhar porque ela tem uma posição, porque ela tem aquele dinheiro ali. Ela acha que está abafando, aí ela quer entrar num nicho para mostrar para você que ela é superior. Então, ela não te dá muita satisfação do que ela está fazendo. Ela está sempre mentindo. Você vê horas essa pessoa conectada no WhatsApp, horas, às vezes
dentro da internet fazendo algo. A desculpa é sempre, tô trabalhando, tô fazendo isso, é com a minha família. Não tem nada disso, são os contatinhos, são as trocas de favores, porque a pessoa mente. É uma pessoa complexada? É uma pessoa problemática por dentro? Ela é. Mas ela tenta mostrar para você que ela é superior a você em todos os sentidos. E nisso ela vai te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo. Quando você vê, você já perdeu anos da sua vida em um relacionamento que você tem alimentado, que você tem sustentado isso, alimentando a maldade dessa pessoa, fazendo com que essa pessoa fique a cada dia mais ruim com você, te escravizando mais, te destruindo emocionalmente, te destruindo materialmente, roubando o que você tem, sugando tudo que você pode. E você fica alimentando aquilo. A pessoa senta num pedestal, ela tá lá, sentada num trono, se sentindo mais alta e superior a você, e você se submetendo a tudo que ela quer. Então, como você não está tendo força para sair, Deus tem que chegar agora para ajudar a você sair dessa situação. Que você tem que dar um basta nisso, você tem que ter voz ativa. Não quero. Não vou mais continuar com isso, não vou seguir adiante. Não vou permitir que isso aconteça na minha história. Você tem que, sabe? Mas como que você vai fazer isso? Não entrando no jogo dela, porque ela faz as coisas camufladas e muito bem pensadas. Então ela fala assim: eu não vou ligar porque ele vai agir dessa forma aqui. Eu não vou ligar para ela porque ela vai ter essa reação quando eu não ligar. E aí quando ela não liga, você já começa a ficar, né? Não, vou ter que ligar, senão a pessoa vai brigar comigo, eu tenho que saber o que está acontecendo, por que a pessoa não está ligando. Fora as amarrações, as macumbas que vêm, os demônios ficam te instigando, colocando um monte de dúvida no seu coração, você acaba fazendo o que a pessoa quer. E você fica o quê? Dependente emocional daquela pessoa. E a pessoa vai jogando com você nesse sentido. Então nós temos que ter muita sabedoria, irmãos, porque se você ficar entrando no jogo do outro, a tortura é muito grande. Tem hora que nós não conseguimos acordar diante da situação que nós estamos vivendo. Mas o narcisista, ele é perverso. Ele tem coragem de pegar os presentes que você dá. Suponhamos que você deu algo aí, um presente, e ela tem coragem de usar o presente que você deu para sair com uma outra pessoa. Ele tem ou ela tem a coragem de fazer isso. Então você dá um presente para a pessoa, quando você assusta o presente que você deu, a pessoa está usando com outra pessoa e te traindo. Tendo vida íntima com outra pessoa e usando aquilo que você deu. Então ela não está preocupada com seus sentimentos, ela não vai ser fiel a você nunca, ela não está preocupada, sabe, se você está sofrendo, se você não está, se você merece respeito ou não merece, ela não está preocupada com isso. Se apareceu na vida dela, o que ele tem para me oferecer? O que eu posso tirar proveito disso daqui? Porque em outros relacionamentos que ela teve foi a mesma coisa, ela só saiu fora quando não dava mais. Agora a pessoa não é útil mais para mim. Como que eu vou usar essa pessoa aqui se a pessoa tá inútil? Então eu não vou usar mais. Então agora eu vou pegar outro. E assim ela vai indo. Agora eu preciso abrir um escritório para mim, então eu tenho que arrumar um trouxa agora para poder abrir esse escritório para mim. Porque esse que tá comigo não vai fazer o que eu preciso. Então ela larga você e ela vai procurar uma outra pessoa para abrir um escritório, uma loja, abrir um negócio, abrir um CNPJ para ela. Ela vai procurar alguém que ela possa dominar e que ela possa entrar naquele processo ali para arrancar o que a pessoa tem. Então vai sugando a tua energia, vai te dominando e a pessoa sente prazer nisso. É como se fosse um animal que ela colocasse uma coleira no teu pescoço e ela se divertisse, sentisse prazer em guiar você na coleira, que é o que ela faz. E ela faz isso de uma forma emocional. Só que Deus está chegando agora para cuidar do seu emocional. Fazer dar aquele estalo, sabe? Quando vem uma palavra de Deus, ele liberta a gente com uma palavra. É o que vai acontecer com você agora. Ele vai te libertar com uma palavra. A pessoa não te dominará mais. Se a pessoa não te mandar mensagem, você não vai se importar. Porque como que eles agem muitas vezes? Eles agem, te dominam emocionalmente. Às vezes busca ajuda no inimigo. Tem muitos que fazem isso. Eles adoram buscar ajuda no inimigo. Eles vão ver lá os cristais da vida, né? As bolas de cristal, o que está acontecendo.
que eles adoram, né, procurar no inimigo as adivinhações. Então ela já sondou toda a tua vida. Então, dentro das amarrações que ela faz, ela consegue te induzir, os demônios induzem você. Aí quando ela para de mandar mensagem, ela já fez toda aquela amarração para te adoçar, para você ir lá e responder. Aí você pega e, muitas vezes induzido pelos demônios, você vai lá e manda mensagem. Só que agora Deus está falando para você. Eu vou blindar você. Eu vou blindar você de um jeito que você não sentirá necessidade de fazer isso mais. E aí o que você vai fazer? Na hora que a pessoa mandar mensagem para você, você não vai correr mais para responder. Você não vai nem ligar. Você vai perder totalmente o estímulo de fazer aquilo que você fazia que estimulava essa pessoa, que alimentava a maldade dessa pessoa. Então tem várias situações que Deus vai te dar inúmeras estratégias por esses dias para você ter uma grande vitória. Então tem várias coisas que você fazia consciente ou inconscientemente que alimentava essa pessoa. Você não fará mais. E Deus vai desligar essa pessoa emocionalmente de você, sentimentalmente de você, a cada dia que passa. A partir do momento que você escutar essa palavra, você já pode se sentir liberta e liberta, porque essa pessoa não vai te dominar emocionalmente mais, porque Deus, dentro da palavra dele, dentro do que eu estou pregando agora, que eu não estou falando pela minha carne, eu estou falando pelo Espírito, Deus manda falar para você, eu vou te libertar desse demônio. Então, tudo aquilo que te escravizava, tudo aquilo que a pessoa usava, consciente ou inconscientemente, que você fazia, que alimentava ela, não vai alimentar mais. Deus está falando, pare de agradar essa pessoa. Pare de ficar dando presente para esse narcisista. Para sabe, agora eu vou levar para sair, agora eu vou levar em tal lugar, eu vou agradar de tal jeito. Pare de ficar ouvindo as induções dos demônios e alimentando essa pessoa. Porque tem coisa que você já deu e tem coisa que você talvez venha a dar, que ela vai usar com uma terceira pessoa para atrair você. Então deixa de ser tonto e de ser tonta nessa história. Se atenta para a vida e a situação que você está vivendo. Entenda que Deus está te dando inteligência, Deus está te dando equilíbrio emocional, inteligência emocional para que você venha avançar, para você sair desse processo que você entrou, que você não está conseguindo sair sozinho e nem sozinha. Então escute o que Deus está te falando, não dê mais nada. Não dê mais nada. Pare de gastar o seu dinheiro com essa pessoa. Ah, mas agora quer ir no restaurante e tal, não vá em restaurante nenhum, não pague mais nada. Guarde o seu dinheiro. A pessoa está minando a sua energia no dinheiro. Pare de ficar alimentando esse narcisista. Porque ela guarda o dinheiro dela, ela economiza aquilo que é dela e depois ela gasta com uma terceira pessoa para mostrar que tem, né? Porque ela quer conquistar o outro lado. E aquilo que você está pagando, ela não divide com você, mas aquilo que ela tem, ela divide com outra pessoa. Então pare de agir como um tolo e como uma tola na história. De querer agradar. Ah, eu preciso ser reconhecido por essa pessoa. Precisa coisa nenhuma, essa pessoa que se exploda. A pessoa não te ama, a pessoa não gosta de você e você fica o tempo todo gastando a sua energia com uma pessoa que Deus não projetou para sua história. Um narcisista maluco. É louco. Cheio de demônio, cheio de arquitetar as coisas, uma pessoa perversa. Feia por dentro e por fora, e você querendo, sabe, ter reconhecimento, não vai ter nunca. Aonde que um narcisista vai reconhecer a grandeza do outro? Vai ter admiração por você? Nunca. Só vai colocar defeito. Que é o que já tem feito há anos, você só tem defeito. O tempo todo te chama atenção. Tem coisas que não tem necessidade de chamar atenção. Você já é um adulto, uma adulta. Tem coisa que faz para humilhar. E você seguindo com esse relacionamento, empurrando isso com a barriga. Só que agora está numa situação que já está passando dos limites. E Deus precisa entrar para poder te dar uma grande vitória. Te libertar da situação que você está. Deus manda falar para alguns irmãos aqui que Ele vai colocar espias para te ajudar. São pessoas que sabem coisas dessa pessoa, desse narcisista. São pessoas que vão te ajudar a investigar a vida dessa pessoa. Que vai seguir essa pessoa, que vai descobrir coisas dessa pessoa. Que vai te ajudar dentro de um processo para você vir saber o que está oculto.
Então Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Então você vai confiar nessas pessoas, porque essas pessoas vão ser levantadas por Deus para te assessorar nesse sentido. Para colocar nas tuas mãos toda a verdade que está oculta. E tem algumas situações de alguns narcisistas aqui, que você vai falar assim dela, a pessoa não tem esse dinheiro todo. Tava trabalhando num lugar um tempo atrás, ganhava, mas não era tudo isso. Agora está trabalhando num outro lugar, também a gente sabe que não é tudo isso. A pessoa, se não tiver cliente, não recebe. Quando recebe, recebe de pouco, não é desse jeito. Sabe aonde que essa pessoa está buscando recurso? Com a agiota. Deus está falando com alguém aqui. Sabe aonde que essa pessoa consegue dinheiro para pagar 5.000 reais para fazer amarração para você? Que tem gente aqui que não acredita que está sendo amarrado dessa forma? E Deus vai mostrar e vai esfregar na tua cara para você nunca mais duvidar daquilo que ele fala? Tá indo lá no território do inimigo pagar 5.000 reais para amarrar você e ela consegue esse dinheiro com a agiotagem. Tem algumas situações aqui que esse narcisista e essa narcisista, ela faz contrato para agiota, ela troca uns serviços jurídicos, uns negócios meio assim. E você tá totalmente inocente na história, sem saber o que está acontecendo. Essa pessoa consegue manter IPVA do carro, seguro obrigatório do carro, consegue comprar algumas coisas com dinheiro de agiotagem. Mas tem ameaça nessa história, tem coisa errada aí por trás. Que a agiota é um demônio. Eles cobram juros absurdos e quando a pessoa não paga, eles vão atrás. Eles não querem saber e tem alguns até que matam. Então Deus manda falar para você, ele está cansado de ver você como um tonto e uma tonta na história. Está na hora de você acordar. Você não pode mais agir de uma forma emocional, porque você só chora. Você vê a situação de uma forma emocional e você fica chorando, chorando, chorando e querendo que Deus te ajude, só que você tem que reagir. Você tem que deixar a sua emoção de lado e começar a agir com o seu racional. Para você começar a se atentar das coisas. Como que você pega um psicopata, irmãos? Através de uma investigação, você tem que ser racional, você tem que saber. Como que o meu inimigo trabalha? Como que esse psicopata trabalha? Como que esse sociopata trabalha? Como que esse narcisista está trabalhando? Como que ele age? Tem que pedir para Deus, Senhor, me mostra como que essa pessoa está agindo, abre os meus olhos espirituais, me dê visão de águia. O que é visão de águia? Você vai ver coisas que aos seus olhos nus ninguém vai conseguir enxergar. Mas Deus vai te dar uma visão espiritual tão grande que daqui a pouco você vai descobrir as coisas. Você vai pegar um ponto de uma situação aqui com outro ponto ali. Você começa a descobrir os meios e os veios que essa pessoa está usando para enganar você. Então Deus manda falar para você que ele vai levantar espias para investigar esses enaquins que estão ao seu redor, que pode ser vários gigantes, ou um gigante só. Então ele vai chegar aí diante desse Enaquim, vai mostrar para você o que está oculto, não tenha medo desse gigante. Que você não tem noção das coisas podres que estão por trás disso. O que essa pessoa já fez para chegar onde ela chegou? Quais são as atrocidades que essa pessoa se envolveu para ela conseguir e conquistar o que ela conquistou? Essa pessoa deve favores aí para algumas outras pessoas que quando você souber, você vai ficar de queixo caído. Então Deus está querendo tirar você do emaranhado, sabe? Desse monte de crime, desse monte de atrocidade, desse monte de sujeira, desses adultérios, dessas fornicações, dessas trocas de favores. Deus está querendo tirar você do miolo disso. Porque se Deus não te ajudar a sair, essa pessoa vai destruir a sua vida, mas destruir em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque o intuito dessa pessoa é destruir você. Essa pessoa quer que você fique sozinho, que você fique sem dinheiro, que você fique sem nada. E ela já está procurando um outro relacionamento com uma pessoa que tenha mais dinheiro do que você, que tenha mais influência do que você, porque ela não quer sair por baixo, ela quer sair por cima. Então ela quer trocar você por alguém que na cabeça dela é melhor do que você e que ela terá mais vantagens. Já está tendo traição, já está tendo contato, já tem conversa aí nessas redes sociais que você não está nem sabendo.
que você não está nem sabendo. Quando Deus avisa para sair fora, quando Deus avisa, termina, quando Deus avisa, dê um não, dá um basta, a pessoa não quer, fica só arrastando, vai só se complicando. E se a pessoa conseguir chegar no objetivo que ela quer, porque o narcisista ele é terrível, na hora que ele conseguir conquistar essa pessoa que tem mais do que você, ela vai te deixar numa situação muito complicada. Tem algumas situações aqui que Deus manda falar para você: não seja fiador dessa pessoa, não assine contrato com essa pessoa, cuidado com sociedade com essa pessoa, cuidado com conta conjunta com essa pessoa. Cuidado, porque isso é um malandro, isso é um ladrão, e na hora que você assustar, você vai ficar sem nada se a pessoa não te deixar cheio de dívida. Depois, para você se reerguer, demora anos para você conseguir conquistar o que você com muito custo conquistou, conseguiu. Então tenha sabedoria, porque quando eles querem roubar a gente, irmãos, eles não pensam nas consequências disso. Ah, comprou um terreno em conjunto. Ah, agora vamos construir uma casa em conjunto, que todo mundo quer casar tem isso, né? A gente vai casar, vamos comprar terreno. Aí compra terreno em conjunto, depois constrói uma casa, aí depois leva aquele pezão, sabe? E fica aí cheio de dívida, cheia de dívida. E a pessoa numa boa. Que ela não vai colocar muitas coisas que correspondem à dívida no nome dela, mas ela vai empurrar para o seu. Para o CPF que ficar sujo seja o seu e não o dela. Então nós temos que ter muita sabedoria, irmãos, porque infelizmente é assim que funciona. E a pessoa vai querendo todos os dias dar golpe em cima de golpe, e se você não tiver sabedoria para lidar com a situação, você vai só se envolvendo com as coisas dela. E quando você vê, você já está no emaranhado de coisa que você não poderia estar, assinando documentação que não deveria assinar. Ai, assine esse recibo, assine isso aqui para mim, seja fiador nessa casa. Olha, vou morar de aluguel aqui, precisa de um fiador. Vai só criando vínculo com a pessoa e depois, para sair de uma situação dessa, é só Deus na causa. Então, o que que Deus vai fazer agora para você se livrar desse cativeiro que você se encontra? Ele vai trazer para você uns espias para você sair da situação que você está, descobrir o que essa pessoa está arquitetando, para você ter armas persuasivas na mão, para você colocar essa pessoa no lugar. Então Deus vai montar toda uma estratégia por esses dias para te ajudar nesse sentido. Você vai falar assim: dela não tenho recurso nenhum para contratar ninguém. Deus vai preparar o recurso. Deus vai te dar condições, Ele vai te ajudar. Ah, mas eu não tenho influência. Mas Deus vai colocar um amigo ou alguém que você conhece que tem influência para te ajudar nesse sentido. Deus já fez isso comigo. De eu precisar de ajuda, precisar ver algo, e Deus usar uma pessoa que tinha uma certa influência e passar o contato para mim, e eu conseguir as informações que eu precisava. Deus faz. Então você não tem que ter medo de nada, é só confiar. O que você vai ter que fazer agora para você vencer esse Anakim, esse gigante que está na sua vida? Escutar o que Deus tem para te falar, obedecer o que Deus está mandando você fazer. Primeira coisa que você vai fazer, você fuja das coisas mundanas. Você quer ter vitória, você busca a sua santificação. Se você tem um hábito de beber, não beba. Não use de bebida alcoólica, nem socialmente, nem um gole de cerveja, nem nada. Deixa o seu lombo frontal fechado. Se você abrir a sua mente com o álcool, você vai dar legalidade para o demônio entrar, ele vai te confundir. Então deixa a sua mente sã. Não mexa com nada disso. Porque você vai abrir o portal do inferno e os demônios vão te conduzir, o negócio vai estar na sua cara, na frente dos teus olhos, você não vai conseguir enxergar. Você quer ter conexão com Deus? Se aparta disso. Não fuma. Não se envolva com essas coisas. Não traga nada que mexe com o seu cérebro. E acalma na oração. Ora o Salmo 91, que é o livramento que Deus está te dando, que Ele já pediu para pregar outro dia. Você vai orar o Salmo 91, que é o Salmo do livramento. Deus não vai deixar nenhuma amarração pegar, nenhuma macumba para sofrer acidente, para ficar acamado, para morrer, para ficar aleijado. Nada disso vai pegar em você. Porque tudo isso a pessoa já fez para você, na hora da motivação, da maior raiva que tá, e Deus não permitiu que pegasse. Deus tem te dado livramento. Tem gente que ora para você e você nem sabe.
Então você vai fazer o seguinte, você vai se apartar de bebida alcoólica, orar o Salmo 91 todo santo dia. Deus vai levantar espias para seguir a pessoa, para ver coisas na internet. Deus vai te mostrar o que está oculto. Você vai juntar todas essas provas. Que Deus vai te dar toda uma estratégia para você sair disso. Para a pessoa perder a força sobre você. Porque o intuito da pessoa é te processar. O intuito da pessoa é abrir processo contra você e te amarrar juridicamente, te amarrar emocionalmente. Só que Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus está liberando a sua mente e o seu emocional hoje. O que você fazia inconscientemente que alimentava essa pessoa, você não fará mais. As atitudes que você tinha dentro de jogos que ela fazia, tudo aquilo que ela arquitetava, já sabendo a sua reação, você não fará mais. Você vai começar a matar essa pessoa nesse sentido. Aqui Deus está falando espiritualmente, tá, irmãos? Não é matar fisicamente, é emocionalmente. Então você vai matar essa pessoa emocionalmente, não alimentando ela com aquilo que ela tem o hábito de fazer e que ela se alimenta em você. Não peça perdão e nem desculpas daquilo que você não fez. Ah, eu fui em tal lugar, você não me ligou, era para você ter me ligado, e o fato de você não ter me ligado me causou isso, me causou aquilo, você não tem culpa disso. Não entra nesse jogo. Tudo que ela falar, que ela fizer, que é culpa sua, e você sabe que você não fez, que você não sabe, você não fez nada para prejudicar a pessoa, não assuma culpas que não são suas. Não assuma. Ah, você me ligou em tal lugar, eu estava numa reunião, e você sabe que você não ligou. Que você fica ligando demais, que você pega demais no pé, que eu estou trabalhando, que eu estou numa reunião. Aí você vai lá, nossa, me perdoa, você nem ligou para a pessoa. Aí você vai lá de uma forma até automática, você fala, não, me perdoa, eu te peço perdão, não vou ligar mais, você nem ligou. A pessoa fica te colocando coisas, te acusando de coisas que você não fez. O que você tem que fazer? Quando a pessoa começar a falar, você fala assim, ó, você tá louca, eu não te liguei, nem sei dessa história. Sabe, muda de assunto. Fala, ó, espera um pouco aqui que eu tenho que ligar para um cliente, agora eu não tenho tempo para falar com você. Não alimente ela com isso. Se uma hora ela falar, finge que você não ouviu. Não, porque você fez tal coisa, você fez tal coisa, você fez isso, fez aquilo, e você não fez. Aí você vai lá para a pessoa parar de falar, para a pessoa parar de azucrinar a sua vida, você pega e fala, não, me perdoa, não vamos brigar, que você quer apaziguar o negócio, que você já está também atormentado e atormentado, você vai lá e assume algo que você não fez. Você alimenta ele e alimenta ela. Ela sabe o que ela está fazendo, ela não é boba. Ele não é tonto. Já está fazendo de propósito, para você se sentir culpado e culpada. Todas as vezes que a pessoa vier e começar a elogiar muito outra pessoa, não, porque fulano cresceu na vida, porque fulano fez isso, porque fulano é ótimo, porque ele sabe trabalhar, porque ele não sei o quê. Ela está tentando te diminuir, ela está querendo dizer que você não trabalha direito. Ela está querendo dizer que você não faz as coisas direito, que a pessoa é melhor do que você, e você comprando a ideia dela. Tem hora que ela nem sabe da vida do outro direito, ela inventa história. Porque ela quer te diminuir. Aí você compra a ideia de que a outra pessoa é superior, a outra pessoa é melhor, olha, ela está enxergando, ele está enxergando coisa na outra pessoa, eu não tenho aquela qualidade que a outra pessoa tem. Aí você quer se esforçar, você quer se matar de trabalhar, você quer fazer, porque você quer mostrar. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos acordar para a vida. Vamos acordar. Não entra nesse jogo mais não, eu já passei por situações assim, e chega uma hora que a gente tem que reagir, sabe? Nós temos que reagir, a gente na visão do outro só tem defeito. A pessoa mal elogia. E quando elogia, é para escravizar você. Porque se ela ficar te maltratando demais, dependendo do ponto, e ela tem todo um jogo de cintura, e tem hora que ela quer alguns favores seus, então ela tem que dar uma elogiada ali em você, para ela poder, né, te dar uma balançada e você fazer o que ela quer. Então pare de alimentar o narcisista que fica sentado num trono, sabe? É como se ele estivesse num pedestal, dominando a sua vida, e está de longe te dominando. Usando pessoas para saber e trazer informações. Cuidado com amigos em comum, Deus está falando aqui.
Tem aplicativos que essa pessoa está usando para rastrear suas contas na internet. Ver conversas suas no WhatsApp. Tome muito cuidado. Tenha cuidado com pessoas que vão chegar nas suas redes sociais com perfil falso, com foto falsa. Ai, fale um pouco da sua vida para mim. Olha, eu estou precisando de ajuda. Você poderia me ajudar nesse sentido? Você entende desse assunto? Você conhece tal pessoa? Cuidado com essas conversas atravessadas nas suas redes sociais. É gente estranha? Corta, bloqueia. Não dê vazão a essas conversas porque está querendo pegar provas para usar contra você. Cuidado. Cuidado com conversas no WhatsApp. Essa pessoa tem vários contatinhos no WhatsApp que você nunca percebeu. Porque ela põe foto de mulher nos contatos que ela tem. É um homem falando, tem a foto de uma mulher. É uma mulher falando, tem a foto de um homem. Que ela tem altos esquemas. E aí você fica todo desesperado, desesperada, né? Querendo descobrir as coisas, não consegue descobrir. E tem um monte de coisa aí camuflada que Deus está querendo te mostrar e você não consegue entender, não consegue ver. Que tem relação que a pessoa está tendo extraconjugal, vamos dizer assim, que a pessoa que está com ela sabe que você existe na vida dela. Sabe que vocês têm um relacionamento. A pessoa está ciente de que ela está te traindo. Aí existe um contato, existe um número, que a foto fica ao contrário. Para que você não venha entender o que está acontecendo. Ah, tô falando com uma amiga. Tô falando com um amigo. E na verdade é a pessoa que ela tem um relacionamento que está por trás da conversa. Então, para que Deus venha te mostrar e fazer a terra vomitar, tirar todo esse emaranhado da sua história, você precisa deixar Deus agir. Então, Deus vai trazer espias para ajudar você nesse sentido. Você vai falar assim dela, não acredito que a pessoa vá num centro de macumba fazer macumba para mim. A pessoa fala que é evangélica, eu não acredito que a pessoa entre nesses lugares para fazer essas coisas. Deus manda dizer para você, eu vou colocar espias. E você não terá dúvida que você vai ter foto. Você vai ver a pessoa entrando, frequentando o lugar. Você não terá dúvida do que Deus tem te falado. Porque Deus vai fazer a terra vomitar tudo que está oculto. E aí você vai ver a pessoa indo lá consultar o inimigo e buscar ajuda no inimigo para amarrar você, amarrar outras pessoas que ela tem relacionamento, que ela precisa adoçar todo mundo. Porque tudo isso que a pessoa tem feito contra você e para você, Deus manda dizer para você, já está caindo, já está recaindo sobre a vida dela. Está voltando para ela. Já está tendo cobrança espiritual diante daquilo que ela já tem feito para você. Mas você tem que ficar atento com essas coisas. Cuidado com a amizade em comum. Cuidado com essas supostas amiguinhas aí que se disse amiga dela, esses amiguinhos que disse ser amigo dele, porque tá usando, ela tá pedindo ajuda, ele tá pedindo ajuda para entrar nas suas redes sociais, para arrancar de você informações. E se você não tiver sabedoria com esses amigos em comum, você vai cair em laço. Que o intuito da pessoa é te processar. É arrancar o que você não tem. E Deus está te dando um grande livramento. Irmãos, nós não podemos nos assustarmos com enaquins da vida. Inúmeras vezes vão surgir gigantes na nossa história. Mas nós temos que buscar em Deus as estratégias para a gente poder vencer. Que foi o que o povo dele fez naquela época. Não tinha como enfrentar aqueles gigantes se não tivesse a ajuda do Senhor. Não tinha. Então é com Deus que você tem que buscar o seu refúgio, é nele que você tem que buscar as estratégias, é nele que você tem que entender que você terá uma grande vitória. Tem pessoas aqui que você está desanimado e desanimada, achando que você nunca vai sair desse cenário, que você nunca vai se livrar dessa pessoa. Pelo contrário. Maior do que esse anequim na sua vida, maior do que esse gigante, é o Deus que você serve. E a última palavra que dá na sua história é Deus. E vai ser de acordo com o que Deus já projetou para sua vida. Mas você precisa reagir. Ter sabedoria na palavra. Entender o que Deus está te falando. Não entrar no jogo dessa pessoa. Quando começar a falar, brigar, deixa a pessoa falando sozinha.
Se a pessoa te agredir fisicamente, aí o negócio tem que ser diferente. Aí a pessoa me deu um tapa no rosto, a pessoa me pegou forte pelo braço, aí você tem que ir lá abrir um boletim de ocorrência e você corta de uma vez. Se chegar a esse ponto de agressão física, não tem o porquê você continuar com isso. Já vai ser o ponto crucial, se acontecer isso, de você entrar na justiça, de dar, sabe, um pontapé nessa história, e ali você já entrar contra a pessoa. Mas tem situações aqui que você tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa está fazendo o quê? A pessoa está criando situações, ela vai tentar tirar você do sério para que você venha agredi-la. Porque na hora que você agredir essa pessoa, ela vai fazer exatamente isso com você. Ela vai abrir um boletim de ocorrência, ela vai entrar com processo contra você de agressão física, e ali ela vai fazer da sua vida um verdadeiro inferno. Então nós temos que ter sabedoria. A pessoa te agrediu, você reage. Se a pessoa começar a tirar você do sério, não faça isso. Nem que você tenha que sair correndo do ambiente. Deus vai te dar toda uma estratégia, uma estrutura para você sair fora disso. Porque senão ela vai querer armar testemunha, ela vai querer abrir processo contra você e quando você assustar, você vai estar aí sofrendo problemas na justiça, criminal, talvez corra o risco até de ser preso. Então tenha sabedoria naquilo que Deus está entregando para você agora. Meu jeito de pregar, irmãos, é muito claro. Só não entende quem não quer. E só não sai da situação que está, se não quiser também. Porque Deus, ele dá estratégia pra gente. Então ele manda dizer para você, eu vou te dar inúmeros livramentos diante do teu inimigo. Você pode estar dormindo com o teu inimigo. Eu vou te dar estratégia. Agora é você que vai atacar o inimigo, não o inimigo que vai continuar te atacando. Tem algumas situações aqui que é de sociedade. Deus manda dizer para você, vou te dar toda uma estratégia, vou trazer os espias para você, você vai descobrir tudo que está oculto, para você dar o checkmate nessa história. Tem situações aqui que não tem casamento, mas tem relacionamento longo. Já é sofrimento aí que você arrastou porque você quis. Só que Deus manda falar para você, vou tirar você com sua cabeça erguida dessa situação. Porque a pessoa está querendo exatamente isso, arrumar meios, se você não ficar com ela, de te processar. Ela quer destruir você de algum jeito. E Deus vai te dar um inúmero livramento aí, inúmeros livramentos para você poder sair dessa situação com a sua cabeça erguida. Para que isso não se prolongue mais, porque você já perdeu muitos anos da sua história e Deus não tem isso para você. Tem algumas situações aqui que é casamento tóxico. Dentro desses casamentos tóxicos, Deus manda falar para você, eu estou chegando com estratégia. Para que você saia com seus direitos, para que você saia, sabe, com a sua cabeça erguida. Então não dispense o que Deus está te entregando agora. Não jogue fora as orientações de Deus. Porque é baseado nela que a gente tem vitória. As orientações vêm para nos tirar da zona de conforto. Fazer com que a gente enxergue o que está ao nosso redor e ao nosso redor. Para que a gente possa tomar atitudes coerentes dentro daquilo e que a gente não venha sofrer danos depois. Toda ruptura, principalmente quando é num caso muito extremo, vai trazer um desconforto, mas ao mesmo tempo vai te trazer paz e uma sensação de liberdade. Então é necessário cortar o laço. Só que Deus manda dizer para você, esse Enaquim, esse gigante, já está na mão de Deus já. Deus já está trabalhando na vida dessa pessoa. Deus está enfraquecendo esse seu inimigo, ou essa sua inimiga. Deus está fazendo essa pessoa sofrer e tudo aquilo que ela está arquitetando não está dando certo. Ela está ficando frustrada e frustrado. Só que ele agora vai te dar toda uma estratégia para você dar um basta nisso, porque Deus tem pressa de organizar a sua vida e fazer com que esse ciclo vicioso que você está arrastando há anos seja eliminado da sua história. Então prepare o teu coração. Você vai falar assim dela, não tem recurso. Deus já mandou falar para você, não se preocupe porque eu vou trazer tudo que você necessita. Agora eu vou preparar espias para você. Para que você venha investigar a vida dessa pessoa e descobrir o que está oculto. Você tendo as provas nas mãos, você vai dar o checkmate na história. Aconteceu isso, descobri isso, isso e isso, não quero mais, você vai sair da minha vida. Se você não sair, eu vou te processar por isso, por isso, por isso. Porque senão, a pessoa não vai sair. E do jeito que você tá, você não vai conseguir. Então não seja o tolo da história. Não alimente mais o narcisista.
Não peça desculpas de coisas que você não fez. Não dê presente para essa pessoa mais. Não ajude com dinheiro mais. Corta. Ah, mas você me ajudava. Como que eu vou fazer? Eu falei assim, olha, agora não tem como. Tô com um problema sério aqui. Apareceu um imprevisto. Vou ter que socorrer minha empresa. Vou ter que socorrer minha mãe. Vou ter que socorrer não sei quem. Começa a tirar os benefícios dessa pessoa para você ter vitória. Ah, mas se eu não fizer o serviço, a pessoa fica falando, 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 deixa falar. Se tiver que fazer, faça só para você. Ou para alguém que está junto com você. Tem coisas aí que você não pode fazer mais. Deus vai te dar sabedoria. Você vai entender o que Deus tá falando com você agora. Não alimente o demônio mais. Enfraqueça o teu inimigo. Porque se você continuar, você vai se complicar. Ah, preparei um passeio tal em tal lugar, não vá mais. Não posso, estou com dor de cabeça. Ah, bati o dedinho na quina da mesa. Não consigo nem colocar um chinelo, não dá. Não vá mais. Não faça as vontades dessa pessoa mais, porque ela tem todo o domínio sobre você, ela sente que tem, e se você não mostrar o contrário para ela, você não vai derrubar essa pessoa. Você está alimentando um demônio que você não tem a noção da proporção do que essa pessoa faz pelas suas costas. Você não tem noção do que essa pessoa está arquitetando para o teu futuro. Só que Deus está cuidando do seu futuro. E Deus manda dizer para você, vai ser nesses tempos agora que eu vou cortar esse elo, esse cordão umbilical que você tem, para que você venha viver o que eu tenho para você no futuro. Porque se você continuar arrastando isso com a barriga, a sua tendência é morte, em todos os sentidos da sua história. Então não brinque com essa pessoa ruim mais, isso é um demônio. E você tem que começar a eliminar os benefícios desse demônio. Ah, mas eu tenho isso daqui em comum com ela, anule. Ah, eu tenho um convênio médico junto, anule o convênio médico. Deus prepara um convênio médico separado para você. Ah, eu tenho isso daqui, eu tenho aquilo ali. Se você está casado, essas coisas são importantes no processo, você vai precisar disso. Para mostrar que tem vínculo, mas se você é solteiro, se você não tem vínculo ainda, casamento no civil, casamento no religioso, corta tudo isso. Comece a cortar o que você tem em comum com essa pessoa. Não deixe essa pessoa ter nenhum benefício seu mais, para que Deus possa trazer novidade para você. E prepare o seu coração, porque Deus manda falar para você, eu vou trazer para você espias para te ajudar a descobrir o que está oculto. E vou colocar nas tuas mãos aquilo que você tem que saber. Então deixa a terra vomitar o que está oculto. Deixa Deus trabalhar. Vai seguir a pessoa, vai descobrir coisa. Vai investigar a vida profissional da pessoa, vai descobrir coisas. Vai investigar o ciclo de amizade da pessoa, vai descobrir mais coisas. Tem muita coisa que você não sabe. Mas quando Deus entra no nosso cenário, quando Ele quer nos dar vitória, Ele faz a terra vomitar tudo que está oculto. Irmãos, eu estava a quilômetro de distância de uma pessoa narcisista. Eu precisava de provas. Deus materializou coisas na internet que não tinha como visualizar. Eu já contei isso para os irmãos. Eu não tinha como ter aquelas provas nas minhas mãos se não fosse Deus materializar aquilo. Então Deus levanta pessoas para nos ajudar. Ele faz coisas materializar. Ele mostra para a gente o que está oculto. É um cartão que chega na sua mão que você já descobre algo. Sabe? É uma conversa no WhatsApp que a pessoa abre e fica ali aberto. Ah, eu não consigo entrar porque tem senha. Deus deixa o negócio sem senha e você vasculha tudo e acha um monte de coisa. Então deixa Deus trabalhar na sua vida e na sua história. Por isso que eu falo para os irmãos, né? A importância da gente esperar em Deus, que seja uma sociedade, uma amizade, que seja um relacionamento íntimo. Quando a gente tem do nosso lado uma pessoa que é projetada por Deus, nós não temos que nos preocuparmos com isso. Não existe coisa mais desgastante do que você conviver com uma pessoa que você sabe que a pessoa tá mentindo para você, que a pessoa é cheia de senha, é cheia de segredo, é cheia de coisa. Como que você vive um relacionamento? Como que você tem paz com alguém que é desse jeito? Que quando a pessoa está distante de você, você não pode confiar nela. Um verdadeiro relacionamento que te traz paz,
que te traz, sabe, satisfação, que faz você crescer e progredir, é aquela pessoa que quando você está dormindo, você sabe que ela não está te traindo, que ela não está olhando, sabe, o glúteo de uma outra mulher, que ela não está, sabe, medindo o corpo de um outro homem, que sabe que ela dormindo ali, você está tendo uma pessoa fiel que é sua amiga, é seu amigo, que você pode contar. Porque você não faz isso com a pessoa. Seu caráter não dá para isso. Então você tem que ter uma pessoa no mesmo nível energético que você, com o mesmo caráter que o seu, para trazer paz e progresso para sua história. Agora, quando você convive com uma pessoa que, sabe, que tem uma cabeça contrária da tua, que não tem caráter nenhum, uma pessoa que não tem escrúpulo, que não tem dignidade nenhuma, ela vai estar sempre agindo com falsidade, com maldade. Você ficar vivendo desconfiado de tudo o tempo todo, irmão, isso não é vida. Isso é vegetação. Você não tem sossego, você não tem paz. Você vai descobrir coisas por esses dias que seu queixo vai cair. Você vai se decepcionar com muitas pessoas que você tinha como pessoas boas. Amigos em comum que ajudaram ela aí, ou ele, a fazer um monte de coisa errada. E ainda está ajudando. Então cuidado com as suas redes sociais. Vigia. Porque Deus manda falar para alguns irmãos aqui que na hora que houver esse rompimento, Deus vai trocar o número do seu celular para essa pessoa não ter acesso mais. E esse número de celular novo que você vai ter vai ficar só no seu nicho profissional e no seu nicho familiar. Para que você não venha sofrer retaliações dessa pessoa, porque Deus vai tirar a força dessa pessoa e Deus vai cortar esse vínculo. Tem determinados momentos na nossa vida que nós precisamos fazer isso. Eu tive que fazer isso há um tempo atrás. Trocar o número do meu celular para que eu tivesse paz. Foi a melhor coisa que eu fiz. E mesmo assim, de vez em quando, ainda aparecem umas coisas, mas nós temos que ter sabedoria. Entrou gente que você não conhece, gente estranha, bloqueia. Não tem por que arrastar isso na sua história. Então, viva uma vida de dignidade, sabe? Se incorpore dentro daquilo que você é. Eu tenho caráter, eu sou uma pessoa digna, eu trabalho. Eu ganho meu dinheiro honestamente. Eu não tenho que me submeter às coisas que essa pessoa quer. Não deixe ela te escravizar mais. Nem emocionalmente, nem socialmente, nem materialmente. Faça o que Deus está te pedindo para você ter vitória, porque Ele vai levantar espias para te ajudar. E Ele manda falar para você, não vai demorar não, você não vai ficar meses até o final do ano não. Vai ser questão de dias. Questão de dias Ele vai colocar tudo que você necessita na tua mão, porque Ele tem pressa. Agora você tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Deus tinha falado para vocês contratarem uma pessoa lá atrás para poder investigar. Quem tem condição, contrate. Você vai descobrir coisa em pouquíssimo tempo. Você vai estar com a faca e o queijo na mão. Para você colocar essa pessoa no lugar dela e ela não invadir os seus direitos. Dá para fazer isso sim. E deixa Deus agir. E você que não tem condições, aguarda, porque Deus vai fazer com que alguém influente te ajude nesse sentido. Então confia no que Deus está te entregando. Irmãos, o que eu estou pregando aqui é o que eu já vivi. A minha vida dá um filme. Dá um filme. E todas as pessoas que tentaram destruir a minha vida se lascaram na minha história. Porque hoje eu tenho Deus na minha história. Com Deus é muito mais fácil. E quando eu não tinha Deus, eu não parava. Para que eu saísse da situação tóxica que eu estava lá atrás, eu investiguei a vida da pessoa desde a infância dela. Descobri atrocidades. Eu virei um arquivo vivo. Complicou um pouquinho, mas eu saí vivo. Então a gente precisa entender que quando a gente quer, quando a gente tem força de vontade, quando a gente fala não para determinadas coisas que são tóxicas na nossa vida, vem uma força interna que a gente não sabe nem de onde vem, que hoje a gente sabe que é de Deus, que faz com que a gente avance. Não haja pela sua emoção mais. Não derrame uma lágrima por essa pessoa, porque não vale a pena. Essa pessoa não vale uma lágrima que você derrama. Não tenha dó do que está por vir na vida dessa pessoa. Você tem que ter dó de você, entre aspas, do que você está passando. Porque já era para você ter dado um basta e você nem ter entrado nisso. Então agora é hora de você sair. Então você vai tomar posse dessa palavra, você vai aguardar a estratégia de Deus. Você vai estar com tudo que você necessita nas suas mãos. Deus vai fazer a terra vomitar. Vai vir pessoas que você não está nem esperando para te contar coisas que você nem imaginava que você iria ouvir. E Deus vai dar uma limpa na sua história. Vai levar essa pessoa e tudo aquilo que faz parte da história dela.
Então vai ter um monte de amigos em comum aí que você se prepara. Pessoas que você nem imaginaria que vai sair da sua história para nunca mais voltar, porque está ajudando essa pessoa no oculto e você não sabe. Então tenha muita sabedoria. Tem casos aqui que tem gente dentro da tua casa levando informação da sua vida. Porque a pessoa pergunta, ela vai lá e responde. Não sei se é cunhada, se é irmão, se é irmã. Tem gente de dentro da tua casa que tem o mesmo sangue, ou sua mãe, ou seu pai, que passa informação. Só que Deus também vai dar um basta nisso. Deus vai dar um basta nisso. Na hora que você começar a ter provas dessa pessoa, que você apresentar para tua família, que você mostrar, a sua família vai ficar contra ela. Não vai ficar contra você. E a própria família não vai querer passar informações suas para ela mais. Então, aguarda. Pode ser primo, né? Pode ser parentela. Eu não sei quem é. Cada um tem uma história aqui. Mas deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Toma posse dessa palavra. Confia. Porque tudo aquilo que está sendo arquitetado no intuito de destruir você, Deus está chegando agora para enfraquecer o teu inimigo. Não terá força sobre a sua história. Para tirar você do laço que você se encontra. E deixa Deus agir. E não se iluda com a vida financeira dessa pessoa. Não se envolva com a vida financeira dessa pessoa. Porque o dinheiro que essa pessoa está recebendo está vindo de agiotagem e já tem agiota aí de olho nela porque ela está devendo e vai sobrar para você. Não assine documento, sabe? Não tenha vínculo financeiro com essa pessoa mais. Se ela falar, olha, eu vou fazer uma transferência de um dinheiro para sua conta, não pegue. Tenha sabedoria para você não entrar em fria. Que Deus está te dando um grande livramento, porque essa pessoa está sendo ameaçada. Ela faz uns favores para os agiotas, só que o agiota não quer só favor, o agiota quer o dinheiro. Então tenha sabedoria, fora as coisas erradas que ela faz e as maracutaias que ela faz com negociações, com o serviço que ela presta, que daqui a pouco você vai descobrir. Então deixa Deus agir. Passe um zíper na boca, haja naturalmente, finge que você não está sabendo de nada. Cuidado, tem alguns inimigos aqui, dos irmãos e das irmãs, que assistem os meus vídeos, para ver o que Deus está fazendo na sua história, o que Deus está falando. Mas Deus vai neutralizar essas pessoas. Não vai conseguir ter acesso a algumas informações. Então acalme seu coração, continue assistindo as pregações, continue vendo, que Deus dá um pane lá na internet, não acha os meus vídeos, Deus faz o que for necessário, para a pessoa não assistir. Tem hora que eu prego em parábola, a pessoa não entende nada do que eu estou falando. Então você vai acalmar e deixar Deus controlar a situação. Quando você estiver perto de algumas pessoas, que você estiver assistindo a minha pregação, por exemplo, recebendo de Deus, ou você escuta com fone de ouvido, vai para um lugar reservado para você escutar, não expõe para a pessoa que está do seu lado. Porque a pessoa está escutando não é porque ela quer se edificar ou que ela quer se libertar, ela quer saber o que Deus vai fazer na sua história, qual que é o livramento que Deus vai dar para ela, eu vou chegar primeiro. Qual que é o livramento que Deus está dando para ele? Ah, eu vou fazer o contrário então. Ah, Deus está mostrando para ele como que eu estou agindo, então agora eu vou fazer de um jeito contrário. Então tem que ter sabedoria, irmãos. Tem que ter sabedoria. Deus mostra pra gente as coisas, Deus fala o que está acontecendo. Você está ouvindo do lado do teu inimigo? Não pode. Escute isso no lugar reservado. Guarda para você. E não fale com ninguém, absolutamente com ninguém, o que Deus está fazendo na sua história, o que Deus está preparando para você. E deixa Deus agir. Deus vai neutralizar os seus inimigos. Até aqueles que ficam atrás das minhas pregações para saber o que você está escutando, Deus vai neutralizar. A pessoa vai se perder. Deus põe uma outra pregação que não tem nada a ver com a pregação que Deus está atuando agora, para você poder se sintonizar naquilo que Ele está fazendo. Então Deus vai neutralizando o inimigo. Tenha sabedoria. Outra coisa que Deus está mandando falar, vai ter lugares que você vai ter que ir, situações que você vai ter que viver, talvez até seguir a pessoa. Deus manda falar para você, não tenha medo, porque eu vou te deixar invisível. A pessoa não vai te ver. A pessoa não vai te enxergar e você vai pegar a pessoa em alguns flagrantes. Você vai ver com os seus próprios olhos aonde a pessoa está indo, o lugar que ela está frequentando, com quem que ela está se encontrando. Então, deixa Deus trabalhar. Só passa, sabe, o zíper na boca, não tenha, sabe, ímpeto de contar para os outros o que está acontecendo, controla o seu nervoso, sua ansiedade e deixa Deus agir. Que na hora que você assustar, você vai estar com as provas nas mãos. Aí você não terá mais dúvida. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, dê estratégia para o teu povo, Pai. Que eles venham atuar diante das tuas coordenadas, com a razão e não com a emoção.
Que o Senhor coloque esses espias, como o Senhor fez na vida do teu povo, Pai, naquela época, na terra de Canaã. Que o Senhor coloque na vida dos teus servos no dia de hoje. Que o Senhor tire essas pessoas dessas arapucas, dessas maracutaias. Que o Senhor venha, Pai, envergonhar o inimigo. Que o Senhor mostre tudo que está oculto. Todas as traições, todos os adultérios, todas as maracutaias, os crimes. Que o Senhor coloque tudo, tudo, tudo. De uma forma tão clara, Pai, que ninguém venha ter dúvida. Que o Senhor mostre em foto, em documentação, em gravação, que a pessoa venha ter argumentos e provas materiais para conseguir atingir o objetivo. Que o Senhor dê vitória para o teu povo, Pai. Que o Senhor coloque todos esses anequins no chão. Que o Senhor venha cortar a cabeça de cada um. Que o Senhor dê liberdade e paz para o teu povo. Que o Senhor arranque todos esses relacionamentos tóxicos. Tudo aquilo que o demônio trouxe. Que o Senhor faça cair por terra no nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai. Nós confiamos na sua estratégia. Eu sou a prova viva das tuas estratégias, Senhor. Eu sei como que o Senhor age. Eu sei como que o Senhor faz. Mas que o Senhor coloque a vitória na mão dos meus irmãos. É que eu te peço no nome do teu filho Jesus. Que o Senhor tire isso da vida dos meus irmãos. Que o Senhor deixe o teu povo livre dessas encrencas. Que tudo aquilo que Satanás trouxe, que ele leve de volta. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos. No nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra. Agradeça a Deus e prepare o teu coração. Porque essa semana que está chegando, a partir de agora, quando você ouvir a palavra, não sei que dia você vai ouvir, você já pode contar a partir de agora, se tomou posse, já abriu aí o plano espiritual para trabalhar a seu favor. Você fique preparado e preparado. Você vai descobrir um monte de coisa. Cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com conversa no WhatsApp. Cuidado com o Messenger. Cuidado com essas conversas aí. Ah, estão me ligando. Nem atenda. Não perca teu tempo. Não faça chamada de vídeo. Tenha sabedoria. Tudo isso é armadilha. A pessoa está querendo armar para você. Se você não tiver sabedoria, se você não entrar dentro do propósito de Deus, você vai acabar entrando em frias e processos judiciais aí que vai demorar anos para você sair. Depois é outra batalha espiritual que o desgaste financeiro que você vai ter e emocional não vai valer a pena. E aí você perde um monte de bênçãos de Deus por causa disso. Tá? Então tenha sabedoria. Pare de fortalecer essa pessoa. Você tem que enfraquecer o inimigo. Tá? Guarda aí essa palavra, as orientações, a calma, que toda a providência que você necessita é Deus que vai trazer. A última palavra nessa história, quem dá é Deus, e Deus manda dizer para você, vou te dar um grande livramento. Vou colocar essa pessoa no lugar dela, estou enfraquecendo o teu inimigo. E que se exploda isso aí. Manda pro quinto dos infernos, não deveria nem ter entrado na sua história, foi você que deixou entrar. Agora deixa Deus tirar, não está conseguindo sair sozinho, sozinha? A sua parte você tem que fazer. O sobrenatural agora se deixa nas mãos de Deus. Deixa nas mãos de Deus porque Deus vai te mostrar o que está oculto. Tá? E não traga isso de volta, hein? Tirou da sua vida, manda para o inferno, vai para o quinto dos infernos, que se exploda. Não entra na minha vida mais. Deus vai afastar da sua parentela, das suas redes sociais, da sua família, para nunca mais voltar. Agora é para você ter paz mesmo, ter sossego. E toma posse, irmãos. Toma posse, se apodera da palavra. Você tem autoridade, que agora Deus vai te levantar por cabeça e não por cauda. Que Deus te abençoe.